Será que o preso tem direito de mentir? Bom, foi isso que o delegado, deputado estadual Tito, lá do Paraná, que se auto-intitula Delegado Xerifão, disse. O vídeo viralizou nas redes sociais, eu vi aqui, por exemplo, no Simplesmente Fatos, em que durante uma ascensão da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o delegado Tito, deputado estadual, ele profere diversas palavras e até acusa o Supremo Tribunal Federal, falando algumas coisas a respeito do sistema criminal brasileiro. O fato é que ele faz algumas afirmações que encontram supedâneo na legislação. Então a gente vai ver a fala do deputado estadual aqui e nós vamos verificar a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica, que trata especialmente do que ele fala a respeito do direito de mentir. Para contextualizar, o que ele faz? Ele faz uma crítica em relação ao perdão que foi concedido pelo presidente norte-americano Joe Biden para o seu filho, porque o seu filho também estaria respondendo a um processo pelo crime de perjúrio, que nos Estados Unidos da América, sob a ótica do direito norte-americano, seria um crime de mentir. Vamos ver aqui qual é a fala do deputado estadual Tito, lá do estado do Paraná. Tudo, porque aqui no Brasil, infelizmente, faltar com a verdade, mentir, trazer inverdades não é crime. As autoridades públicas aqui no Brasil podem ser enganadas. O engodo faz parte da persecução penal e do processo. Cansado estou, como delegado de polícia, ao ouvir o réu em seu interrogatório, serem trazidas mentiras, estratégias para desvirtuar a busca da verdade material. Quando nos Estados Unidos, faltar com a verdade é crime. Alguém vai me dizer que isso é o direito ao silêncio. Senhores, o direito ao silêncio está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, está previsto na Constituição Americana e na Constituição de qualquer país democrático do mundo. Ficar em silêncio é uma coisa, mentir é outra coisa muito diferente. O problema é que não tem no Código Penal e no Código de Processo Penal e na Constituição Federal qualquer argumentação, qualquer menção ao direito de mentir. Mas como que no Brasil então se permite a mentira? Se permite a mentira em processos judiciais e na investigação por interpretação esdrúxula do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo, delegado Xerifão? É isso mesmo. Por interpretação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o direito ao silêncio, que é a inanição, que é a omissão, se materializou no direito de produzir inverdade. São coisas distintas, senhores. Qualquer país democrático tem o direito ao silêncio, mas não tem o direito de mentir. Por isso, precisamos modificar essa situação no Brasil. Infelizmente, essa questão é uma pauta federal, artigo 22, inciso 1º de nossa Carta Magna, que compete à União legislar sobre direito penal. Motivo pelo qual estou montando um grupo de estudos, capitaneados pelo delegado Xerifão, com juristas, com promotores, com juízes, se quiserem participar, para a confecção de um projeto federal, para colocarmos barreiras a este problema que existe em nosso país. Me digam vocês, o que tem a ver o direito ao silêncio com o direito de produzir mentiras? E o nosso Supremo Tribunal Federal, que é uma vergonha, e levanto agora nesse momento minha imunidade parlamentar, formal e material, o Supremo Tribunal Federal, utilizando palavras difíceis, um linguajar técnico, diz que é permitido a produção do inverídico. Deputado Arruda, segundo o Supremo Tribunal Federal, é possível a produção do inverídico. Mentira, agora se chama produção do inverídico, porque querem enganar a população. E essa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que rasgou a Constituição Federal, que rasgou o Código Penal, que rasgou o Código de Processo Penal. E hoje todas as persecuções penais no Brasil têm problemas. Eu tive problemas como delegado. Eu vou ouvir alguém, a pessoa tem o direito legal de mentir, de produzir uma situação fantasiosa. Vou ouvir uma mulher que é investigada, por exemplo, por matar o marido. Além do direito ao silêncio, o Supremo dá o direito dela mentir. E aí ela conta. Deputado Tito, Vossa Excelência. Bom, ele fala isso então. Basicamente, além das críticas que faz ao Supremo Tribunal Federal, ele fala a respeito do direito de mentir. Mas será que de fato existe um direito de mentir esculpido no sistema jurídico brasileiro? Não, expressamente não existe esse direito de mentir de forma expressa. O que existe é uma interpretação a partir do direito de ficar em silêncio. Então vamos lá. O preso, o réu, o investigado, a pessoa na condição de perseguido pelo sistema penal, ele tem o direito de ficar em silêncio. Ele não pode ser obrigado a afirmar nada que venha a o prejudicar. E isso é importante, eu concordo com isso. Tem que ter, de fato, o direito ao silêncio. Nós temos que nos lembrar que, se não houvesse o direito ao silêncio, o preso poderia ser obrigado a falar.
e para que fosse obrigado a falar, ele poderia apanhar, ser torturado, enfim, vários outros tipos de suplícios. Então, o preso tem o direito de permanecer em silêncio. E o direito ao silêncio é uma defesa dele. Então, o Estado não pode usar o direito ao silêncio em detrimento do indivíduo. Por exemplo, no júri, se você, de repente, já viu algum júri, algum tribunal do júri, o que acontece? O promotor de justiça, quando está interrogando o réu, quando está questionando o réu perante os jurados, perante o magistrado, perante a defesa, ele não pode, de forma nenhuma, utilizar o silêncio do réu contra ele. Como, Flaviano, poderia ser utilizado contra o réu? Bom, o promotor de justiça faz uma pergunta. Ô fulano, foi você que matou a vítima? E aí o fulano que está sendo processado, está sendo julgado pelo tribunal do júri, ele fica em silêncio. Vou ficar em silêncio. Aí o promotor disse, tá vendo? Porque ficou em silêncio é porque deve. Quem não deve, fala. Quem não deve, abre a boca. Ele está em silêncio porque ele deve. Isso é utilizar um direito do réu em seu próprio detrimento. Não pode. Não tem como ser admitido. O Código de Processo Penal proíbe isso aí, tá certo? Então, o direito ao silêncio é um direito dele. O que acontece? Ele tendo o direito ao silêncio, a legislação não proíbe dele falar em verdade, ele não proíbe dele falar mentira, é fato. Então, não há uma proibição para o réu falar mentiras. Se ele fala eventualmente alguma mentira, ele não vai ser responsabilizado por aquilo. Quem é responsabilizado se mentir durante um processo, durante uma investigação, durante um trâmite de uma persecução penal? As testemunhas que celebram o compromisso. Então, a testemunha firma o compromisso de dizer a verdade e a testemunha não pode mentir, sob pena de sofrer as sanções da legislação. Então, a testemunha não pode mentir, mas o réu pode mentir. Não é um direito, mas ele pode mentir. Por quê? Contra isso não haverá nenhum tipo de punição. É importante a gente ter em mente dois dispositivos, um da Constituição, que estabelece, olha, o preso é informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Esse aqui é o primeiro desdobramento desse direito ao silêncio, desse direito de não produzir provas contra si, que é o direito de permanecer em silêncio. Um segundo dispositivo, que está lá no Pacto de São José da Costa Rica, é esse texto aqui do artigo 14. Artigo 14, o parágrafo 3º. Veja só, artigo 14 do Pacto de São José da Costa Rica. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, a pelo menos as seguintes garantias. E aí que na letra G nós temos de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada, que também é entendido como um direito ao silêncio. Então, de fato, existe o direito ao silêncio, o que acaba abrangendo a proibição de uma punição em face da mentira. Então, o cara pode acabar, de fato, mentindo e contra ele não haverá nenhum tipo de prejuízo, porque se ele tem o direito de permanecer em silêncio, a legislação não o proíbe, né, de dizer mentiras, de mentir, e, portanto, no Brasil, isso não seria, de fato, nenhum tipo de infração ilícito. É claro, a não ser que acabe resultando em prejuízo contra o terceiro. Aí seria uma situação diferente. Se no exercício da mentira, se enquanto o réu mente, ele atribuísse a prática de um ilícito a outra pessoa, um comportamento difamatório, algo que atentasse contra um outro direito. Mas no exercício da defesa dele, da autodefesa, ele vai, sim, de fato, mentir e não vai ser responsabilizado por isso, beleza? Qual é a sua opinião a respeito da mentira? Você acha que deveria ser criminalizado também? Deveria haver o crime de perjúrio aqui no Brasil para o réu? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!